capítulo 6, versículo 31 do Evangelho de Lucas. Nós temos uns 3 anos de estudo? É o terceiro ano, né? Uns três, Começando o três e terceiro pouco. ano. Não, acho que tá indo. Minha mãe que sabe de melhor, mas deve estar indo pro quarto. A gente começou na pandemia. Eu já me esqueço quando foi a pandemia, mas, é, enfim, Uns 3,5 já. Foi três e 20, meio, não é isso? foi tipo segundo semestre de 21, não foi? Foi, foi. Isso, No começo no meio de 21 a gente começou, misto online, misto presencial, boa noite, Zé. E desde então nós temos aprendido, né, a estudar. Ainda ontem, uma advogada que encontrei numa festa, ela me falou: Everton, me indica um livro para eu estudar a Bíblia aos olhos do Espiritismo, porque eu tô perdida. Eu falei: então, você está no lugar certo. Porque é um estudo muito difícil mesmo, né? Assim, para quem está iniciando e a gente mesmo, a gente está só. A gente é incipiente, né, nessa área, mas esse estudo, ao menos para mim, eu sempre digo que é o estudo mais bacana que eu participo, é o estudo que a gente desenvolve aqui no domingo. E nós estamos em qual parte do Evangelho, gente? Vocês se lembram? Estamos dando os apóstolos, já passamos os apóstolos, Jesus já apareceu. Vocês lembram que parte que a gente está ou não? Já passou o Sermão do Monte, né? Não, Estamos no Sermão do não, Monte. não passou. Estamos no Sermão do Monte? Ponto negativo para vocês. Hum. Não passou. Nós Dar a outra estamos. face, a última não foi? A Claudinha que fez da. Eu acho que era o que quem quiser levar a sua parte, que você deixa levar. Dá sem esperar nada em troca. Da túnica. É, é. Não, a quem lhe pedir a túnica, entregar ele também Pega o a capa. manto, né? É. A capa. Quer dizer, você dá a capa, que é o exterior, né? Alguém pede o que é exterior e você entrega até aquilo que é íntimo, né? Oi. Até A aquilo que Laura quer é. falar oi pra você, filho. Oi, Laurinha, meu amor. Oi. Boa noite. Sua linda. Um beijo, Obrigada. tá? Beijo. Então, nós estamos naquilo que para muitos representa a parte mais importante da moral cristã. Porque no Sermão do Monte, Jesus traçou as diretrizes daquilo que deveria ser o nosso proceder no decorrer dos séculos. É claro que foi uma norma programática, foi uma norma que ela não foi de implementação imediata para nós, tanto que há 2000 anos agora que a gente tem, né, talvez aceitado isso, porque muitas vezes ela se eleva acima daquilo que a nossa natureza indica, daquilo que a nossa natureza pede, daquilo que a gente se habituou por milênios e milênios e milênios a fazer. E o estudo de hoje, ele dá sequência nessa segunda parte do Evangelho, do Sermão do Monte. A primeira parte a gente fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, bem-aventurado o outro, e depois ele vem com as indicações. Claudinha, você pode compartilhar? Não vi tanto assim, não. Não, você não errou muito não, só cada um. Acho que Isso. Então hoje nós estamos no Evangelho, no versículo 31. Eu falei assim: só o 31 vai ser muito pouco. Eu vou fazer uns dois ou três já de uma vez. Mas é quando eu comecei a preparar, nem o 31 eu tive que parar e falar: tá bom, o que deu aqui, até aqui já deu. Porque a gente não. É tanta coisa, né, que vai desenvolvendo. E então, falei: bom, vamos ver como é que a gente consegue desenvolver até esse ponto aqui. No 6:31 diz assim: Como quereis que os homens vos tratem, tratai vós a eles. Como quereis que os homens vos tratem, tratai vós a eles. Sabe como é que chama essa regra aí? Essa regra passou para a tradição, né, cristã
como a regra áurea, a regra de ouro, que na música da Dona Marisa Naline, lá de Simão Pedro, ela fala ela fala exatamente essa palavra, a regra de ouro, tesouro real, um banho de luz. Então, no Sermão do Monte, junto com todos os dizeres, eu não coloquei aqui, mas você pega meu celular para mim, para eu poder abrir aqui. Se a gente lê toda a perífrase, fica muito claro o sentido daquilo que Jesus está desenvolvendo. Como quereis que os homens vos tratem, tratai vós a eles. Passa uma aí, Claudinha. Isso aí peguei uma imagem na internet. Na Bíblia do Peregrino, Miriam, nós temos uma biblioteca com inúmeros livros para consulta. E esse livro, a Bíblia do Peregrino, é uma das principais obras que nós consultamos. Ela não é espírita, né? É um estudo teológico a respeito do texto bíblico. Nós temos várias outras, mas a Bíblia do Peregrino, ela é sempre assim, uma consulta obrigatória nos nossos estudos. E ela vai dizer assim, ó, explicando esse versículo 31. Ela tem praticamente uma explicação para cada um dos versículos. Depois, eu compartilho com você esse material. Então, ele diz assim: se alguém procura instintivamente o próprio bem, pensa que também os outros o procuram. Se duvida como tratar o próximo, consulte seus próprios desejos. Não somente tratar como o tratam, mas como desejaria que o tratassem. Para tanto, promove a iniciativa de fazer o bem. Depois, nós vamos chegar num texto que Emmanuel, pode deixar lá mais um pouquinho, que Emmanuel vai desenvolver isso melhor, mas deixa eu tentar exemplificar. Quando no direito a gente estuda o contrato de compra e venda, a gente estuda assim. Bom, a compra e venda é assim. Alguém entrega uma prestação, então eu entrego dinheiro, agora ninguém entrega dinheiro mais porque não tem, mas a gente entregava o dinheiro, então hoje você faz um Pix e a pessoa, o cartão, que vale, né? E a pessoa te entrega o bem. Então a lei diz assim: é concomitante a entrega do bem, a tradição do bem, e a entrega do dinheiro. Mas aí você ficava assim, gente, mas alguém tem que, né? Quem que faz primeiro? Quem que dá o primeiro movimento? E aí vêm os doutrinadores, as pessoas que estudam a lei e essas regras há muitos e muitos anos, e dizem assim: ao comprador incumbe o primeiro passo. Então, aquele que está adquirindo, aí ele incumbe a primeira prestação. Ela é concomitante, mas se ela não puder ser concomitante, ela é um ato contínuo. Eu entrego o dinheiro e recebo o produto. Entende? Tá. Na regra de ouro, tem sempre esse problema. Tem sempre esse problema. Porque a pessoa fala assim, ó, que a regra diz assim, ó, trata o outro na forma que você quer ser tratado. E o que é que todo mundo faz? Ou muitos de nós fazemos? Não, eu não vou tratar o outro assim, porque ele faz assim, faz assado, faz assim, faz assim. Você não conhece a minha casa, Everton. Você não conhece a minha casa. Porque a minha mãe, ela faz assim, faz assado e tal. Mas eu também, aí ela faz assim, eu já fiz isso, já falei aquilo, já mostrei para ela isso e tal. O que que você acha? E eu fico pensando, bom, eu acho que não tem solução, né? Desse jeito, todo mundo achando que é sempre, numa das frases, ele fala assim, todo mundo achando que está no direito de ser o senhor, de ser o rei, e os outros seus vassalos ou seus escravos. Nunca pensando
numa possibilidade que é diferente, que é de servir para depois ser servido. A regra de ouro, ela trata disso. Ela trata disso. É de ajudar, de auxiliar na forma como nós gostaríamos de ser tratados. Aqui, como em qualquer lugar do Evangelho, nós vamos usar de bom senso. Então, o pastorino vai dizer assim: bom, alguém me pede um dinheiro, vamos voltar no versículo passado, 30. Alguém me pede dinheiro. Eu sei que aquela pessoa vai usar o dinheiro para droga ou para bebida e tal. E aquele dinheiro me falta. Eu devo dar o dinheiro ou não? Não, né? Não. Que é uma coisa aí que a gente tem analisado em relação à mendicância e tal. Mas para a gente não se perder nos detalhes. A proposta é de fazer o bem e essa iniciativa tem que partir de alguém. Passa aí, Claudinha. Pôr-se na situação do outro, adivinhar seus desejos, sentindo os próprios. Em outro contexto, bem Siraque aconselha: pensa que o teu vizinho é como tu. Como seria uma sociedade regida por esse princípio? É porque eu acho que a gente faz o movimento contrário, né? A gente quer tratar a pessoa como ela nos trata. A reciprocidade. É. Na verdade, é o contrário. Você tem que pensar como você gostaria de ser tratado e agir assim. Não é isso? E a gente não faz um pouco por preguiça, será? De comodismo? Eu acho que vai além disso. Acho que vai além de como você gostaria de ser tratado. Eu acho que vai em como o outro gostaria de ser tratado. Conhecendo o outro, entendendo as necessidades do outro, porque às vezes você não dá muita importância para certa coisa que o outro dá muita importância. Então, para você, se você fosse tratado daquela forma, tanto faz. Mas o outro sendo tratado daquela forma, não é tanto faz. Vai além. É. Fosse para simplificar, é como assim: eu quero trazer um presente para cada um da minha casa, mas não adianta eu trazer chocolate para quem gosta de doce de leite, né? Para quem é Então, diabético. para quem é Assim, diabético, não, mas eu gosto de doce de leite, vou trazer para todo para mundo. todo mundo. Mas tem gente que gosta mais de. Quando a gente simplifica, Uhum. fica mais evidente. Agora, o Sermão do Monte, a gente começou falando isso, ele estabelece uma regra que ela compõe o cristianismo como um princípio, assim, fundamental. Mas eu pergunto, será que essa regra áurea, essa regra de ouro, ela começa com o Cristo? Ela começa com Jesus? O que que vocês acham? Eu acho que sim. Começa com Jesus. Eu acho que sim. Quem mais arrisca? Começa com Jesus, né? Porque no tempo de Moisés, que antecedeu Jesus, era dente por dente, olho por olho, né? Passa uma aí, Claudinho. Também peguei da internet. A regra áurea. 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 É. No zoroastrismo, 600 anos antes de Jesus, um caráter só é bom quando não faz a outrem aquilo que não é bom para ele mesmo. No budismo, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. No hinduísmo, essa é a soma do dever. Não façais aos outros aquilo que, se a ti for feito, lhe causará dor. Ao judaísmo, o que é odioso para ti, não faça ao outro.
Essa é a lei toda. O resto é comentário. E no islamismo, nenhum de nós é crente, até que deseja para o próximo aquilo que deseja para si mesmo. Olha, segura aí um pouquinho. Olha como é que essa regra de ouro, ela tem caráter de universalidade. E aí a gente pode pensar assim, ora, mas se o Cristo é o governador espiritual, responsável pelo orbe, é claro que foi ele quem permitiu que essa lei fosse revelada até antes da sua chegada e de forma difusa, né, por todo o globo, porque ficaria mais fácil depois. Parece que é assim? Parece que é assim. Quando é que é mais fácil a gente reter uma coisa? Quando você lê, você estuda pela primeira vez ou quando você volta naquele tema? Você volta. Quando você volta. Quando você volta. Às vezes você lê um texto na primeira vez e não entende nada. Nada. Quando você pega um texto científico muito complexo, uma vez eu peguei um texto assim que o professor deu para a sala inteira e eram 160, duas salas, 160 alunos, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. E aí eu fui estudar como é que se entendia aquilo que você não entende. E aí descobri que você faz uma leitura, mesmo sem entender. Depois você faz uma segunda leitura, tentando anotar e decifrar as palavras que você não conhece. Na terceira leitura é que você passa para o efetivo entendimento. Às vezes um texto pode demandar 5, 6, 7 leituras. Que foi o caso desse texto aí, que foi tão desafiador que eu tomei como assim, né, um challenge mesmo, vou conseguir, né? E depois o professor até deu nota boa para todo mundo, e não deu bola, porque ninguém tinha entendido, ninguém se deu ao trabalho de ler 10 vezes o texto. O que que eu quero dizer com isso? Que uma mensagem, quando ela chega antes, mesmo que de uma outra forma, ela é mais palatável, né? Aquilo que é muito diferente, nós temos dificuldade. Então, essa regra, ela vai chegar para a humanidade onde a pessoa estiver. Tá dando para entender isso? E é muito diferente da regra básica de boa convivência e de bom cidadão, se a gente pode dizer assim, né? Do homem médio. Sabe o que que o Brocardo Latino falava? O que que é ser honesto? O que que é ser um homem bom, o bom pátria e família? Viver honestamente, não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu. Viver honestamente, não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu. Aqui não está amor ao próximo, ao inimigo. Aqui não está fazer o outro aquilo que você gostaria de receber. Ele não fala nada disso. Fala, você dá para o outro aquilo que a lei manda dar. Entende? Então, no seu funcionário que está com um baita problema lá, o que que a lei manda fazer? Você dá o salário dele. E o que que a lei cristã manda fazer? Fazer aquilo que você consegue fazer dentro das circunstâncias e conformações que forem pertinentes. É muito diferente. O que que o médico tem que fazer? Atender bem o cliente com toda a sua técnica, com todo o seu desvelo, e ele vai receber para aquilo. O que que o André Luiz fez a vida inteira quando era espírito encarnado? Ele era um excelente médico que fez isso a vida toda. Qual era o mérito dele nisso? Muito pouco. Muito pouco. Os méritos que ele vai contar. Foram naquelas ocasiões que ele atendeu sem cobrança e não porque ele queria, mas porque a secretária dele fazia muito mais do que o dever dela. Ela ia muito além e marcava consulta para quem não tinha nenhuma condição de pagar e falava para ele, doutor, vamos atender esse caso, ela está precisando muito.
e ele atendia. Então, vamos entender. Viver honestamente e viver de forma cristã é, há uma distância considerável. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Fazer só obrigação Só obrigação, não tem mérito. muitos fazem. Muitos fazem. E mesmo o que você que é obrigação, a intenção com que você cumpre aquilo Faz diferença. faz a diferença total. Porque eu posso ser o gari que está varrendo a rua. Se eu estou ali cantando um salmo da minha igreja, se eu estou ali pensando bem de fulano, orando por ciclano, eu tenho um estado vibracional que vai influenciar naquilo que está ao meu redor. Agora, se eu tenho um pensamento leviano, um pensamento de devaneio, um pensamento de ódio, eu também vou influenciar aquele meio que eu tiver, onde quer que eu esteja. Tanto que, assim, a pessoa pode não falar nada, que às vezes a gente ouve alguém dizer assim, nossa, eu não consigo ficar perto de fulano, porque é um negócio tão pesado, né? Então, a regra de ouro, ela permeia, ela passa para esse sentido, do mais, do mais do que foi pedido. Do mais do que foi pedido. E a gente consegue fazer isso? Nós conseguimos fazer isso? Olha como é que a divindade é sábia. Com quem que a gente consegue fazer isso? Que a gente adivinha os desejos. Quando um bebezinho nasce, você sabe o que que ele está falando? Não, porque nem falar ele fala. Com o tempo, você sabe que um choro. Agora eu já não lembro mais, mas quando eu era pai de criança pequenininha, você sabe que o Tem choro choro de X. cólica, tem choro de fome, tem choro de desconforto, tem choro de xixi na fralda. Depois chega o choro do dente, que é um chorinho manhoso, assim, você fala, que é isso? Que essa febre? Esse menino não tem nada. É o dentinho que está nascendo. Olha só como é que a divindade vai ensinando a gente. Dentro do lar, nós vamos aprendendo a ter um desvelo que a gente não tem normalmente. Lembrei de um juiz velho, é uma coisa, você vai sempre lembrando de um caso. Um dia, eu era juiz ainda novo e saí da minha sala. E estava indo para outra sala. E quando eu saí, estava fazendo audiência de réu preso aquele dia. Eu saí e fui passando pelo corredor assim, onde ficava as pessoas que iam ser ouvidas, testemunhas, vítima, outros réus e às vezes familiares do preso. Porque eu trabalhava numa cidade em que o preso, que a pessoa era dali, mas ele estava preso lá em Taubaté, lá em Presidente Venceslau. Às vezes estava preso há 5, 6 meses, a família não tinha visto por todo aquele período. E um dia eu saí, muitas ocasiões, as pessoas pediam, doutor, a mãe pode entrar na sala de audiência para ver o filho dela? Ela não vê há 10 meses. Doutora, pode entrar. E às vezes entrava, doutor, eu posso dar um abraço no meu filho? Pode. Abraça, chora. E um dia eu saí e passei pelo corredor e eu vi o menino que me impactou, porque eu me vi nele. Eu me vi criança, naquele menininho magrinho, mão para trás, cabeça baixa, olho marejado, 8 anos, 7 anos, 6 anos, 6 anos, a idade da Laurinha que apareceu aqui. E eu falei assim, meu bem, o que é que uma criança como você está fazendo no fórum? Aí ele respondeu assim, é que o meu irmão está preso e eu não o vejo há quase um ano. Aquele irmão que estava preso, ele era o arrimo daquela família. Era ele quem sustentava, porque o pai estava ausente há muito tempo. Então, para aquele menino, o pai que ele conhecia, o arrimo que ele conhecia, era aquele irmão que estava preso por tráfico. E
E para a sociedade, naquele tempo, naquela conformação, olha como é que essas coisas são. Isso tem, não tem 20 anos, 18, 19 anos. Ele era alguém que merecia prisão. Hoje, a jurisprudência não manda prender mais naquele caso, que ele é um traficante primário, de pequeno porte, e tal, enfim. E eu falei assim, o que que você queria? E aí foi a primeira vez que ele levantou os olhos, me olhou, ele falou assim, eu queria muito ver o meu irmão. Aí eu peguei na mão dele e falei, vamos lá ver o seu irmão então. E a escolta, os policiais, né? Eles não gostam que isso aconteça, porque mexe ali na segurança e tal. Eles são muito refratários a isso. E, mas um juiz levando, né? E eu peguei na mão dele, fui até lá. Ele viu o irmão, os dois choraram. Os dois choraram e se despediram. Eu voltei, soltei a mão dele, fiz a audiência, acabou, fui para casa. E eu dormi pensando naquele menino. Sabe quando você sente que tá, como diria Djavan, faltando um pedaço? Eu falei, meu Deus, por quê? Né, assim, porque eu fiquei pensando, por que que ele não abraçou o irmão? Por que que ele não falou, né, que ele sentia muita falta dele? Por que que ele não chorou um pouquinho no colo do irmão, né? E aí, dormi pensando nisso. E quando eu acordei, eu lembrei a resposta. É que ele era tão obediente, ele tinha tanto respeito àquilo tudo que estava ali, que o que ele me pediu tinha sido para ver o irmão dele. Eu não permiti que ele abraçasse o irmão. Eu não falei que ele podia chorar um pouquinho com o irmão. Eu não disse isso. Então ele respeitou exatamente aquilo que eu tinha falado. E naquele dia, mais por ignorância do que por maldade, eu deixei de cumprir a regra áurea. Porque se eu fosse um menino que meu irmão mais velho tivesse preso e eu não o visse há quase um ano, eu queria vê-lo e abraçá-lo. E dizer que se para as pessoas ele era um bandido que precisava ficar preso, para mim, ele era o meu amor, era o meu irmão, que estava na figura do meu pai. A gente não consegue fazer isso toda hora. É um treino, é um treino. Tem um amigo meu que fala assim: quando vem sopa, nós está de garfo. Quando vem uma situação, a gente às vezes não está pronto para aquilo. Se nós ficarmos mais ligados, nós conseguimos entregar, sem passar do tom também, que coisa chata é você não querer falar de alguma coisa, a pessoa está dizendo, mas você não está normal, você está triste, tá? Calma, né? Mas achando o tempo certo, chegar naquilo que a gente pode fazer. Pode fazer. Vamos lá, Claudinha, que nem comecei nem, tô nem no começo do que eu queria falar, já gastei um tanto do meu tempo. Ah, Aqui tem? você tá perdida, né, Claudinha? Não, aqui tem coisa. Não, eu não tenho, acho que eu que pulei aí. Então, aqui, volta. Aqui, eu me lembrei de uma canção que eu queria cantar, mas que não tá tendo jeito porque o violão não deixa. Não deixa. O Zoom não deixa. Ah, vou cantar a capela mesmo um pedacinho, só para vocês se lembrarem da letra. É uma música do Roberto que fala assim: eu hoje acordei pensando no sonho que tive à noite. Sentei-me na cama para pensar no sonho que eu tive, no sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando naquilo que estive sonhando, que por um momento pensei ser verdade. O sonho que eu tive, o sonho que eu tive.
Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. E quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo. Olhei pro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, o sonho que eu tive. Essa é uma música tão singela que não é do meu tempo, preciso explicar. Mas que quando eu ouvi eu achei tão bacana, porque pro espírita, quem garante que eu não fui lá em sonho e falei, companheiro, tá tudo bem aí? Olha, vai tomar um café lá em casa, quando você estiver acordado, né? Alguma coisa assim. Porque a gente pode fazer coisas que a gente nem sabe. Uma vez o espírito, mais de uma vez, mais uma vez, na primeira vez, um espírito de participação, meu amigo, Magnalim? Agnelinho Morato. Agnelinho Morato falou assim: nós estamos muito felizes que o Everton está participando da reunião, porque agora nós estamos passando na casa dele na sexta-feira, que é o dia da nossa reunião mediúnica. Nós estamos passando na casa dele, estamos levando ele para cantar com a gente. Ele e a Ana Lívia. Gente, mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Fiquei tão, quer dizer assim, que a gente, no sonho a gente pode fazer. E o Roberto, ele sente isso, né? Assim, o artista, ele é um médium, né? Quem nunca assistiu o filme do Elvis Presley, assista, né? Você vai ver o que que é mediunidade com a arte, né? Então, é, fazer um pouco mais, né? Um pouco mais, porque, assim, se for para pegar nos pontos negativos, eu acho que não sobra vizinho nenhum. Não sobra nenhum vizinho. Todo vizinho tem uma coisa ruim pra gente reclamar. Não é verdade? Inclusive a gente pro nosso vizinho, né? É, Se o vizinho reclama da gente. exatamente. Agora pode passar. Jesus, meu tempo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. É um comentário de Kardec. Pode passar. Ele complementa dizendo: amar o próximo com si mesmo, fazer pelos outros é o mesmo. Pode passar. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Como é que eu exijo aquilo que eu não dou? Como é que eu exijo aquilo que eu não dou? Eu assisti um pedacinho de um filme hoje à tarde com os meus filhos. É, é, Fala sério, mãe, né? Minha mãe é uma peça e o menino tá fumando, né? E a tia fala assim, mas esse menino tá fumando. Aí vem pra mãe. A mãe fala, já fiz de tudo para ensinar esse menino, mas não adianta. Ela fumando e falando que fez tudo por ele e tal, né? Quer dizer, como é que eu cobro aquilo que eu não dou? Como é que eu faço, que eu peço, exijo aquilo que eu não entrego? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Como a dizer que sem a concórdia, sem a boa vontade, que no capítulo 8 comentei sábado, né, Ana?
de Natanael, Bartolomeu, o bom ânimo, é exatamente isso. É exatamente isso. Que ele chega em casa já transformado, aí os irmãos xingam, o pai reclama, mas ele tá em outro, Isso igual deixa aquela ba- figurinha, outro patamar, tá em outro plano. Aquilo não atinge mais ele. Isso é um treino. Ó, a voz Gosta. que manda aqui em casa. Fala Tô aí. falando que isso é um treino de você, é, primeiro assim, primeiro silenciar, depois tentar entender porque o outro está fazendo aquilo, depois conseguir não reagir intimamente, contagiar pelo bom ânimo, eu acho que é um treino. É difícil, né? Porque aí vai quem que é o próximo mais próximo, né? Então, mas a gente vai treinando aqui, né? Uhum. Então, eu levanto mais cedo, vou comprar pãozinho que o fulano gosta. Aqui em casa, cada um gosta de um pão. Então, você tem que comprar 3 tipos de pão para poder agradar. Se você esquecer um pão, aí você não fez uma boa ação, você arrumou uma briga, né? Porque quem ficou de fora, enfim, por aí. Tá vendo que é difícil. No livro da Esperança, tem uma lição tão bonitinha. Examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso das relações, de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa de velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Pode passar, agora que vem. Atravessas escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente. Mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estarias mais contente se te deixassem a sós. Quer dizer, você está precisando muito daquilo e você gostaria muito de ser ajudado, mas não de uma forma que te, que te faça pior do que você estava, não é? Que nem só de pão vive o homem. Então, como dizer, olha o alcance de Emmanuel, como dizer, que não é nem só o entregar, é como entregar, é como fazer. Uma companheira nossa esses dias colocou uma mensagem, um grupo espírita mesmo, de uma forma tão agressiva, e eu tive com ela essa semana, e ela falou: Você não acha que eu tô certo? Eu falei: Eu acho, mas eu acho você não precisa falar daquele jeito. Mesmo que você acerte no, no conteúdo, a forma também é muito importante. Porque você não dá um presente de qualquer jeito, né? Pode passar. Caíste moralmente, ansiando levantar, e rejubilas-te diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso parece tisnado é sujo, né? De violências, qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Lembra do exemplo de Paulo, que precisa do recurso e o pai o havia humilhado, né? Depois ele manda entregar um dinheiro lá. Mais uma, Claudinha. Choras nas crises de provações que te fustigam a existência e regozijas-te quando os amigos se dispõem a ouvir-te, o coração faminto de solidariedade. Mas se pretendem consolar-te, repetindo apontamentos forçados, como se fosse para eles um problema que são constrangidos a suportar por questão de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Então, no livrinho da Esperança, que é um livrinho curtinho, vem Emmanuel dizer: Olha, meu filho, faça, mas faça de bom ânimo. Serve, mas serve bem, porque isso também será
pesado, né? Muito bem. A lição do chuchu. Alguns vão conhecer o chuchu, essa lição aí, mas ela é tão interessante que eu vou repetir. A Dona Maria Penha, Pena, ela era cunhada do Chico, mas o irmão do Chico já havia desencarnado. E ela convivia, ficava próximo dele, e ela julgava que o Chico era muito mão aberta, que ele dava muitas coisas para as pessoas e tal, e que aquilo não servia para nada. E um dia, quando ele estava saindo para trabalhar, né, é, ele estava indo para o trabalho, ela vê ele e fala: Ô Chico, olha, eu queria muito acreditar nessas coisas que você fala de ajudar os outros, mas eu não acredito de jeito nenhum. Eu acho que você faz, você dá, não tem nada em troca. Você não recebe nada dessas coisas que você faz aí. E o Chico, né, com a paciência de Jó e com aquele amor no coração, ele fala assim: mas tudo que nós fazemos com sinceridade e amor é a semente bem lançada. Tudo que nós fazemos assim, que nós distribuímos para um lado ou para o outro, nós colheremos o fruto daquela ação cedo ou tarde. Um dia, o Pai nos vai retribuir aquilo. Quem faz o bem, colhe o bem. E aí ela, pragmática, né? É, para não dizer cética, né? Ela diz assim: bom, tá bom. Eu tenho aqui comigo dois chuchus, e eu vou fazer um teste para ver se isso aí é sério. Ela mal acabou de falar. Ela não tinha acabado de falar. Naquele tempo, né? Lá em Minas, que as pessoas conversavam pelo muro. Não sei se vocês pegaram isso, mas tinha vizinho que deixava uma passagem no muro para a gente passar para casa dele, porque era, né? Mudava de casa, mas era quase tudo junto, né? A vizinha do lado esquerdo chama ela, fala: Dona Maria, a senhora pode me emprestar algum chuchu? Eu tô sem mistura. Ela fala: ah, pois não, minha amiga. Aqui, ó. Toma aqui. Dois chuchus que eu tô aqui na minha mão. Faça um bom guisado deles. Ela falou: muito obrigado. E olhou pro Chico. Ela mal olhou pro Chico. A vizinha da direita subiu no muro e falou: Dona Maria, olha aqui, ó. Eu queria trazer esse chuchu para a senhora. Era 4 chuchus. 4 chuchus para Dona Maria. Ela pegou o chuchu e tal, guardou. Depois de meia hora, a vizinha do fundo chamou a Dona Maria e ela falou: estou passando por muita dificuldade. Será que você não tem alguma coisa que você possa me ajudar? Ela falou: toma aqui, 4 chuchus. Poucos minutos depois, a vizinha da frente foi lá e falou: Maria, eu trouxe aqui para você 8 chuchus. 8 chuchus. E aí ela recebe o chuchu e tal, e passa uma pessoa e diz que está com muitas dificuldades e pede uma ajuda. E ela entrega os 8 chuchus. Aí ela olha para o Chico e fala assim: agora eu quero ver se eu vou ganhar 16 chuchus. Agora eu quero ver. O Chico foi trabalhar, isso era de manhã ainda, né? O Chico foi trabalhar, o dia passou. Quando o Chico voltou do trabalho às 18 horas, ela olhou para ele, com um olhar desafiador, ela não tinha ganhado nada. E o Chico ficou quieto. Eles tomaram banho e tal, foram jantar. Quando ela terminou de jantar, alguém bateu na porta. Ela foi atender, era um senhorzinho que vinha da roça toda semana para vender coisas da roça dele,
da fazenda dele, e ela sempre servia uma refeição para aquele homem, porque ele não tinha quase restaurante, não tinha possibilidade. E ele disse assim: Nossa, Maria, eu trouxe uma coisa para você. Era um saco de chuchu, com 64 chuchus. Com 64 chuchus. Quanto que é? Quanto que dá? 8 vezes. 8 vezes, né? Ela ganhou 8 vezes os chuchus. Imagina se ela desse esse chuchu de novo. Daqui a pouco ela tá com 1000 chuchu. É, eu acho que às vezes, assim, muitas vezes é tênue, muitas vezes é sutil, mas uma vez ou outra, a coisa é tão evidente que é para a espiritualidade falar: olha, cabeça dura, olha, sua mula teimoso. A regra é essa, a regra é essa. E aí ela entendeu. Ela e quem mais depois teve acesso, né, a essa história. Essa história está num livro maravilhoso chamado Lindos Casos, de Chico Xavier. Foi a primeira biografia que eu li do Chico há muitos e muitos anos. E é impossível não se apaixonar pelo Chico quando a gente estuda a vida dele. Fica a recomendação para quem não leu nenhum. Tem outros, né? Tem Chico de Francisco, um muito bem escrito, que é o do jornalista, que eu esqueci o nome. Marcelo Sotomayor, né? O Marcelo, mas o nome do Chico, o nome do livro dele. A gente lembra e coloca, a gente já vai lembrar. Passa aí, senão eu não termino meu estudo. Anotação breve, está num livro chamado Joia, e ela me chamou muita atenção. Caridade não brilha unicamente na dádiva, destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano. Então, ó, aquela hora a gente viu aquilo que é o doar, que é aquilo que é o dar, e falamos da forma de dar. Aqui, Emmanuel volta e fala assim, ó, mas a dádiva, ela não é só na coisa em si. Ó, está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento às confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Caridade, enfim, será sempre não fazer a ninguém aquilo que não desejamos se nos faça. Então, aqui, nessa lição, aí não tem nada a ver com doar algo, né? Tá na forma de proceder, na forma de agir. Críticas, sugestões. O Fabrício, meu cunhado, falou assim: Evin, quando você faz o estudo, Que hora que você vai levantar? Donira, quando você faz o estudo, você pergunta e já não dá tempo da gente responder, você mesmo responde. Mas é que eu fico esperando, me dá uma agonia. 2 minutos de agonia, da agonia, estressado. Aflito, né? Mas a lição é muito clara, né? Eu tô tentando levantar a mãozinha, mas não tô conseguindo ali, então já fui direto falar. Nossa, o primeiro estudo do ano já começou com tapa na cara, né? Olha o ouvidinho mais Que perto. é um desafio, né? É um desafio muito grande para todos nós, porque quando a gente fala do bebezinho, né? Quando vocês deram esse exemplo, é muito fácil fazer o bem para quem a gente ama, né? Mas para quem nos faz mal, é muito difícil, né? Isso é uma coisa que a gente acaba trabalhando muito no processo terapêutico, uma palavra que estava no slide anterior, que é a tolerância. O quanto está difícil sermos tolerantes hoje, né? O quanto estamos reativos. E aí eu fiquei me perguntando, assim, uma lição de tantos anos antes de Cristo, né?
melhoramos ou pioramos nesse lugar hoje? É, Eu tenho a impressão que a gente conseguiu, a gente tinha um suporte maior, né, de segurar, né, aquilo que nos vinha e não devolver, né, não jogar de volta para o próximo, né, éramos menos reativos. Acho que a gente pensava mais antes de fazer alguma coisa. Hoje a gente não está pensando muito, a gente não está tolerando essa angústia. Então, eu acho que esse é um tempo desse desafio, assim, um dos nossos maiores desafios é esse. Então, estou feliz com esse primeiro estudo aí. Estou precisando dele. aquilo que é o alheio, né? A alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Eu tenho um amigo que ele tem essa virtude muito protuberante, muito saliente. Muitos aqui conheceram o nome dele, é Plínio, marido da Milena. Então, muitas vezes acontece alguma coisa e Tem uma época que a gente conversava assim, quase todo dia, e às vezes o cliente falava assim, ah, mas a gente não sabe, né? Às vezes o cara tá com um problema, né? Tá alguma coisa em casa, ou às vezes ele não entendeu direito e tal. Ele tinha sempre um olhar, tem, né? Sempre um olhar assim, parcimonioso, um olhar de bondade, de complacência para quem errou. E eu lembro sempre de uma fala de André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo No Trânsito, que de vez em quando eu leio esse capítulo aí. E ele fala assim: perdoa o irmão que passa apressado, tem um filhinho doente no hospital. Claro que nem todo mundo que passa tem um filhinho doente, mas Emmanuel quer dizer o seguinte: é, usa da boa vontade, né? Antes de julgar. Por quê? Quando a gente vira a página, quando a gente muda de lado, o que eu já vi de casos que as pessoas, que eu sou o juiz do caso, então eu sei o que está acontecendo, e eu ouço comentários que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, absolutamente nada a ver, não foi uma, nem duas, nem 1000 vezes, nem 1000 vezes, a gente julgando lá de fora, e aí eu aprendi, de longe eu não julgo, A gente julga, não, a gente condenando. condena, não julga, condena logo. Condena. Condena logo. Passa aí, Claudinha. Eu acho que não vou conseguir. Ah, consegui. Era aí. Era o final, aquilo lá. É porque tinha tanta coisa. Mas eu pensei aquilo que eu acho que tá mais próximo, assim, do nosso proceder, da nossa forma de agir e de entender essas questões, né? Da gente começar os nossos estudos, vamos começar o nosso ano, essa parte assim já de desafios, né? Tentando servir mais, porque Maria de Nazaré vai dizer assim para o senhor Eurípides Barçanufo numa comunicação que ela teve lá no início do século passado. Só fala isso. Amai, vírgula, amai excessivamente, a fim de excessivamente serdes amados. Não tem outro caminho. Porque senão a gente pode ser tudo. A gente pode ser rico, a gente pode ser bonito, a gente pode ser respeitado, a gente pode ser temido, mas amado é aquele que recebe de nós o amor. É isso, gente. Posto isso, esse aí já é outra coisa. Vou dizer que amanhã nós vamos viajar, então no domingo que vem nós não estaremos possivelmente no estudo. A gente vai lá para Barcelona, na Espanha. E para quem não sabe, falar que eu sou o mais novo avô dessa comunidade espírita de Franca e região.
o Rafa aqui, o novo pai. Nasce um bebê, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e por aí e E um 3 monte de tias. tio aqui, viu, Rafa? Um tantão de tio que não dá nem para contar. Parabéns, Kate. Parabéns! Ai, que Parabéns, Rafa. lindo! Parabéns, Rafa. Bom, né, gente? É o evangelho dando frutos mesmo. Quem ainda não tem vai se inspirando aí, né, Caio? Tá olhando aí, E de mano. multiplicar-vos. Amigo e parente é assim, viu, Caio? As pessoas, você começa a namorar, fala, você não vai casar? Você não vai casar e casa, fala, você não vai ter filho e tal. Aí tem filho, fala, você não vai ter outro? É desse jeito. Ô, É, Everton. lá no Ah, escritório, o Caio, Rafa, você vai falar. a Oi? hora que o Rafa chegou e foi falar pra mim, ele falou assim, Caio, eu tô te passando aqui, ó. Então, A aposta nossa lá é o provavelmente, Caio. A aposta do Everton, escritório é no Caio, viu? Agora. é, Viu, Elô? ó, Everton, Oi, você e a Hebe. Lídia agora vai experimentar. O que é melhor do que ser pai é ser avó, avós, né? É, uma Não pode coisa eu falar tenho isso perto dos certeza. filhos, né? Ou Hebe, não, já falei para eles, uma coisa assim, eu tenho certeza.